Os mapas eram antigos, o pergaminho frágil, a tinta desbotada. Falavam de uma cidade, vasta e opulenta, engolida pelas areias do deserto australiano. Lemúria. Os sussurros ecoavam em tons baixos entre os pesquisadores. Uma civilização perdida no tempo, mais avançada que a nossa, agora um mero suspiro em textos esquecidos. O fascínio era forte demais para resistir. Uma expedição foi montada, impulsionada por uma sede de conhecimento e uma fome pelo desconhecido. A jornada foi árdua. O sol, um perseguidor implacável no vasto vazio. Dias se transformaram em semanas enquanto os pesquisadores, guiados por aqueles mapas antigos, se aventuravam mais fundo no coração do deserto. A esperança cintilava, uma chama frágil contra a dura realidade dos arredores, alimentada pela promessa de descoberta. E então, no horizonte, um brilho. Seria um truque de luz? Ou poderia ser a lendária cidade, emergindo de sua tumba de areia? A excitação crepitava pela expedição, uma energia palpável que os arrancava de seu estupor cansado. Eles continuaram, seu ritmo acelerando, seus olhos fixos naquela aparição cintilante. À medida que se aproximavam, o brilho se solidificava, transformando-se em estruturas, grandiosas e imponentes, brilhando sob o sol implacável. A cidade de Lemúria, ao que parecia, não era mais um mito. No momento em que cruzaram a fronteira invisível, marcada por um arco desmoronando de tamanho impossível, o mundo mudou. Bússolas giravam descontroladamente, suas agulhas dançando uma dança frenética. Dispositivos GPS, suas telas piscando erraticamente, exibiam coordenadas que os colocavam a centenas de quilômetros de sua última localização conhecida. Um frio terror se abateu sobre os pesquisadores. Este não era um lugar comum. Este era um reino onde as leis da natureza pareciam se dobrar e quebrar. O anoitecer não trouxe conforto. O silêncio do deserto, antes opressor, agora era quebrado por sussurros, carregados pelo vento. Eles falavam em uma língua antiga e estranha, seus tons guturais e arrepiantes. Os pesquisadores se amontoaram em volta da fogueira, seus rostos pálidos à luz bruxuleante, seus olhos olhando nervosamente para a escuridão que se aproximava. Eles não estavam sozinhos. As sombras se esticavam e se contorciam, assumindo formas humanas e monstruosas. Elas se erguiam sobre o acampamento, sentinelas silenciosas de um pesadelo. Um dos pesquisadores, um jovem antropólogo chamado Daniel, jurou ter visto um rosto entre as sombras, seus olhos queimando com uma inteligência fria e malévola. Ele não ousou falar sobre isso com os outros, temendo o pânico que isso poderia desencadear. Pânico era um luxo que eles não podiam se dar. O amanhecer pintou o céu com tons de laranja-sangue e roxo escuro, mas a cidade havia desaparecido. Os pesquisadores ficaram em um mar de areia, seus equipamentos com defeito, seus mapas inúteis. A única evidência da existência de Lemúria era um único diário, descoberto meio enterrado na areia. O diário pertencia a Daniel. Suas páginas, preenchidas com seus rabiscos frenéticos, falavam da cidade, sua arquitetura impossível, sua beleza assombrosa. Ele descreveu as sombras, os sussurros, a crescente sensação de pavor que o havia dominado. E então, as entradas pararam abruptamente, terminando com uma frase arrepiante. Eles estão me chamando. Eu não consigo resistir. Os pesquisadores procuraram por Daniel, seus chamados ecoando sem resposta pela paisagem desolada. Mas ele havia sumido, desaparecido sem deixar vestígios, engolido pelo mesmo mistério que havia consumido a cidade de Lemúria.
Os membros restantes da expedição, seu número reduzido à metade, seus espíritos quebrados, foram deixados para enfrentar a terrível verdade. O deserto, ao que parecia, ainda não havia terminado com eles. A jornada de volta foi um borrão, uma luta desesperada pela sobrevivência. Assombrados pelos sussurros, pela lembrança do desaparecimento de Daniel, eles voltaram sobre seus passos, sua crença outrora inabalável na lógica e na razão destruída. O deserto, eles perceberam, guardava segredos que o homem não deveria conhecer. Eles emergiram do deserto para sempre mudados. Sua história, descartada como loucura e alucinação, serviu apenas como um aviso para outros que ousassem procurar a cidade perdida de Lemúria. O deserto, um guardião silencioso e implacável, guardava seus segredos de perto, um testemunho da arrogância do homem e do poder aterrador do desconhecido.